Ah, eu vejo assim, hoje em dia, você sabe, até na hora de descer do carro ali, a gente conversando, o pessoal está muito mimizento, argumentando que estão defendendo os outros, respeitando raças, respeitando os gêneros sexuais, só que ninguém está preocupado em desrespeitar Deus. Está todo mundo preocupado em cuidar dos outros ali, mas ninguém está preocupado que estão desrespeitando os princípios bíblicos. Então beleza, né? Então vamos seguir. Hoje em dia está muito complicado essa parte. Eu falo assim, ó, Por isso que a Bíblia... matar alguém. O cara fala hoje do homossexual, tudo. A palavra diz que é pecado. Mas o que acontece? Eu tenho amigos homossexuais. Sim. Eu amo os meus amigos. Tenho amizade, tudo. Respeito eles. Eu também. Mas a Bíblia diz que é pecado. Então, mas eu não vou entrar em debate com ele. Acabou, ele lá. Exatamente. E outra, se alguém vier te questionar alguma coisa assim, essa pessoa está querendo te colocar no fogo, ela não está querendo a resposta. Então eu aprendi, não, você não está querendo a resposta. Eu costumo falar o seguinte, né, Rômulo? Eu falo que o pessoal pensa o seguinte, puxa, a gente está passando dificuldade, pandemia, tudo isso. E muitas vezes eu falo assim, sinto muito em informar vocês. Para se cumprir a palavra, ainda vai ficar pior. Exatamente. Quando você começa a ler, eu falo que desde 2008, se você começar a ver o que está acontecendo no mundo, aí você vai em Apocalipse, então tá tudo ali, né? E tem muita gente aí que vai estar assistindo e vai falar assim, o Márcio está louco, tal. Cara, tô louco por Deus. Não, eu pego e falo assim, mas sabe por que eu acho, que nem você falou, é difícil andar com Deus, andar com Cristo? É super difícil. Mas por quê? Porque é muito bom. E mais, Rômulo, eu falo o seguinte, a palavra diz, olha que interessante, é muito fácil na carne o cara que te dá um tapa, você dá um soco. E a palavra diz o seguinte, tomou um tapa, dá outra face. Perdoa. E vou falar uma. Cara, nossa senhora, é difícil demais. De vez em quando eu tô em algumas coisas assim, cara, eu falo assim... Já aconteceu de eu fazer algumas coisas, eu entrar no carro, Deus fala assim, volta lá, pede perdão pro cara. Eu falo, mas Deus, o cara tá errado, eu tô certo. O Espírito Santo toca lá e fala assim, cara, você não entendeu, volta lá, pede perdão. Cara, é muito foda isso aí, é muito foda isso aí, é muito foda isso aí. Pede perdão. E daí, agora me conta, depois do perdão, como que você fica? Nossa, é incrível, né? Cara, é incrível. Agora que eu já sei, que eu já tive que fazer esse exercício, agora eu acho que eu vou com menos peso. Mas esse começo de perdoar, cara do céu, você tá louco. Você tá louco. Você resiste. Aí daí você vai. Aí no que você vai, você fala, meu Deus, obrigado. Completamente diferente. Você fica nas nuvens mesmo, é um negócio de louco. Eu falo que até, por exemplo, hoje em casa, meu casamento, cara, eu me divirto no meu casamento, porque eu tô numa fase muito legal, eu e a Michele, a gente aprendeu a se respeitar, a saber o que é ter um casamento cristão, porque todos no casamento têm suas diferenças, no trabalho, no dia a dia, nós vamos encontrar pessoas que têm diferenças. Você defender um posicionamento seu, às vezes político, às vezes um posicionamento teu de algo que você está estudando no seu trabalho, é uma coisa. Mas chegou no final, aquela divergência deixa de lado, né? Exato. Então, eu acho respeitar, cada um com a sua individualidade. Exatamente. Eu acredito que a gente tem que respeitar e amar o próximo. Mas, Márcio, uma coisa que eu vou falar, que é um futuro, tipo assim, que eu quero, esse lar cristão, até, tipo assim, da tua filha cantando louvor, é magnífico, cara, que presente. A Maria Eduarda, cara, é motivo de orgulho pra mim. Eu falo assim, eu tenho uma filha com 16 anos, a gente vê alguns amigos aí que a gente conversa muito com a Maria Eduarda, a questão do namoro cristão, como que tem que ser feito e tal, e ela tem total liberdade. Se você conversar com ela um dia, eu falo que a minha filha, como usa o jargão popular, né, tá fora da curva. Que legal. A Maria Eduarda, ela me Mas sabe o que é, cara? É porque, ainda mais hoje, que tem muita informação. A pessoa precisa ver, ela precisa viver para realmente aprender. Então, se ela cresceu num lar cristão, não tem como escapar. Tipo assim, se os pais ficarem pregando e não fazendo, com uma falta de respeito, essas coisas, vai escapar.
se os pais forem aquilo para fora de casa só. Agora, se os pais são dentro de casa, o que são fora de casa, a menina vai querer se espelhar em quem? Vai querer se espelhar nos pais. E acertou. Você vai viver bem e acertou. Exatamente. Eu falo que tem aquela regra, né, das três palavras, né, dentro de casa, dentro do lar cristão, que você deve sempre falar para a tua esposa, né? Eu errei, me perdoa, eu te amo. Muda a casa, né? O pastor Toninho fala muito isso, né? Eu errei, me perdoa, eu te amo. Legal. Então começou uma discussão, começou uma diferença ali e eu acredito que quando você reconhece a sua falha, cara, é o primeiro passo para você. Eu costumo falar, né? Você dá um passo para trás para dar 3 para frente, né? Uhum. Então, isso não, e eu imagino, Márcio, porque que nem eu te falei, né? Eu me vejo um pouco em você, assim, na personalidade, em tudo, porque somos soldados de Cristo, né? E o diabo, ele não quer o soldadinho prego, ele quer os capitão, ele quer o bom. E eu sei, tipo assim, que a gente tá lutando que é quem ele não gosta, que é quem ele mais quer. Então eu sei que atenta. Eu tô rindo porque o Rodrigo sempre encontra o pastor Rodrigo Salvador, amigo nosso. Não, Digo. Um abraço, Digo. Ele fala, pastor Toninho, o senhor é prova que Deus existe, porque o senhor levar o Márcio para a igreja. Olha só, e ele te conhece de pequeno, né? Aí ele fala, né? E, cara, Deus é Deus, né? É sem explicação, tem coisa que é inexplicável, igual a questão que você falou, né, do teu pai, de crer, de ter fé, porque a palavra fé é acreditar no que você não vê, né? E eu tava, durante a eleição, todos esses processos, eu faço muitas coisas. Você falou da barbearia, né? Cara, eu abri a barbearia, uma visão de Deus para todo mundo saber. Eu não toco música secular, eu não vendo bebida. Então, mas é isso aí que eu ia chegar também. Porque eu lembro, tipo assim, eu já escutei barbeiros que trabalhavam lá, ficava lá, música de louvor o tempo inteiro, tal, não sei o quê. E eu peguei, reparei, eu falei, olha, é mesmo. Aí hoje, quando eu fui uns 4, 5 anos atrás, quanto tempo tem a barbearia? 4 anos. 4 anos atrás, aí eu peguei, saí de lá achando um saco, né? Que se vai barbearia para rock and roll e tal, não sei o quê. Aí ontem eu pensando, né, no programa, eu falei assim, cara, olha o Márcio, olha o temor que ele tem a Deus, olha o amor que ele tem a Deus. A empresa dele, ele colocou a arriscar, sabendo que não ia arriscar porque entregou na mão de Deus, mas o cara colocando tipo louvor o tempo inteiro para tocar, meu. E tem muita gente que vai lá, que não tá bem, às vezes está com alguma coisa, ele sai de lá e ele fala, cara, gosto desse lugar aqui porque tem uma paz, eu sinto uma paz legal, tão grande e tal. E muitas vezes não tá me dando lucro, mas eu sei que de alguma maneira eu tô alcançando a vida de alguém através da maneira que eu trabalho, né? Aquilo dali foi uma visão que a gente teve de Deus, a gente montou aquilo dali. Se for para ser de Deus, vai continuar. Se fechar, é porque não era para ser de Deus. Né? Com certeza. Então, tá tranquilo. Mas é isso que é legal. Quando se entrega, se entregou, tá ali. Cadê estresse? Tipo, é o que ele quer. A Michelle um dia falou, amor, se não der certo. Eu falei, amor, se não der certo, tá tudo pago. A gente não financiou, a gente não fez nada para ninguém. A gente fecha as portas, guarda as cadeiras e tal. E nós tentamos. Agradeceu, tá ótimo. Só brinca quem desce pra pista. Exatamente. Eu falo que, cara, às vezes você fica com uma coisa. Até o pastor falou, né? O pastor falou, cara, pensava em escrever um livro, não escrevi. Chegou lá outro autor, escreveu o tema que eu tinha preparado. Aí eu fui. E eu falo que muitas vezes você fica com a coisa ali, Deus te deu, você fica se remoendo e não faz. A diferença, e é muito importante algo que você falou, né, que o pastor ensina muito. Orar e ter ação. Oração. Não adianta só orar, você tem que orar e ter a sua ação, né? Orar, acreditar em Deus, ter fé em Deus, mas fazer a sua parte. Uma das coisas que eu peço várias vezes do dia é, Senhor, que eu veja os seus sinais e faça. Porque ele manda sinal toda hora para todo mundo. Sabe, que eu veja os sinais, que eu não tenha preguiça e que eu saiba o que fazer com aquilo. Porque o sinal tá toda hora, meu. Tá toda hora.
você falou que é muito interessante, né? Às vezes a gente acha as coisas assim, uns falam que é sorte, né? Eu prefiro falar que Deus tem abençoado. A gente tava conversando, tua irmã tava numa conversa da OAB, e a gente conversando ali, e advogados, porque tua irmã tem bem menos tempo de formado que eu, tal, eu me considero um dinossauro já na advocacia, né? Teu pai também, mas a gente tá precisando se reinventar, né? Com certeza. E aí a gente fica ali num mercado que tá muito inchado, e sua irmã, cara, falou assim, não, porque eu nunca tive tão bem, porque as coisas estão indo bem, um cliente por dia e tal. Eu falei, olha aí. E eu já fico assim, eu acordo enquanto outros ficam assim, a advocacia não tá boa, tal, eu tô assim, Deus, o que eu posso fazer para me reinventar? O que eu posso fazer para continuar nesse ramo? O que o Senhor me dá? Me dá uma saída, me dá alguma coisa aqui, fala comigo. O que eu posso mudar, né? E enquanto todo mundo tá reclamando, cara, e se você for no meu talão de contas, você vai ver lá, assim, eu pago uma conta, eu coloco assim, pago, e daí eu coloco do lado, glória a Deus. Que e aí eu guardo o recibo lá, né? O meu carro lá, igual o carro da Michele, foi financiado, tal, 48 meses. Agora faltam 9 meses para pagar, porque ninguém vê, né? Sim, sim. Aí todo boletinho lá, tá lá, glória a Deus. Que legal, né? cara. Eu coloco lá, pago, né? Porque, que legal. Cara, é dele, né? E outra, né? O Pai Nosso fala assim, o pão nosso de cada dia, né? É o de hoje, amanhã. Sim, amanhã vamos acordar. É igual o maná só servia para aquele dia. Mas tinha muitas pessoas que queriam voltar lá para comer a cebola. Exatamente. Como tem hoje, né? Como tem hoje. O povo povo tá assistindo, cara, às vezes tem gente que não tá entendendo, né? Mas lendo um pouco da Bíblia, nessa parte do Velho Testamento, eu fiquei... Porque, como eu falei, para mim é tudo novo, né? Eu tenho 1 ano e meio nessa conversão ativa aí. E eu vejo, o povo reclama desde sempre. Mas você sabe o que é legal o Velho Testamento? Eu falo o seguinte, você imagina, cara, Moisés, Josué, Davi, esses caras viveram um tempo que não tinha ninguém para escrever para eles, porque hoje nós temos a Bíblia. E depois do Novo Testamento, Jesus já tinha vindo, né? Então as histórias que estão ali conta a história de Jesus e ele já confirmou, né? Exatamente. Ele confirmou o que tinha acontecido. Cara, aqueles caras são fora do comum. Com certeza. Tem homens ali que estão acima da curva. São heróis da fé mesmo. Né? Heróis. Moisés, naquela oração que ele fala, Deus, mas se tiver um justo, né? Ele se coloca como intercessor de uma nação ali, cara. Então ali as histórias eu falo assim, a gente fica... Eu fico pensando, tipo assim, no quanto tempo tem a Bíblia, que eu parei para refletir um pouco conversando com a minha esposa. Eu falei, você tem noção que poucos escreviam, muito menos outros traduziam, e daí, querendo ou não, tem que procurar as origens das palavras, não o que as palavras significam, porque vai num diz que me disse, entendeu? Vai tendo muitas interpretações, que o legal é procurar a origem, o que eles queriam dizer, o que Deus queria dizer, ponto, acabou. Não vou ver a interpretação, vou ver o que Deus queria dizer, para ver a origem da palavra aqui. Que tem muita coisa que o pessoal aborta para fugir. Que o que o pessoal quer é desculpa para não fazer, para não levar a ceifada. E quando realmente Deus só queria deixar o manual ali que 1 mais 1 é 2. Acabou, só segue aqui que tá tudo certo, eu vou prover tudo. Mas o pessoal gosta do 1 mais 1 9.2 menos 7. Eu gosto de fazer umas complicações que não dá para entender, cara. Eu falo que, cara, Deus era simples, né? Exato, Jesus, cara. quando veio, era mais simples ainda. Falava lá as parábolas, né? Para que todo mundo entendesse. Eu fico, eu consigo, graças a Deus também, eu consigo entender muito claro, cara. Tipo assim, o que ele queria e o que eu falo, o que estão enfeitando aí e desviando. Tipo, não é isso. Eu de vez em quando eu falo, a gente toma umas pancadas quando você vai ler a Bíblia, ou muitas vezes você está na igreja e escuta uma palavra e fala. E algo que o pastor também ensina, Rômulo, que a gente precisa registrar, que é de extrema importância, porque muita gente vai para a igreja acreditando que todo mundo na igreja é perfeito. Não. O pastor Toninho, ele fala no púlpito que é muito legal isso. Ele fala que a igreja perfeita é ela fechada, com a porta trancada, sem ninguém dentro. Quando ele chega e ele roda a chave e ele entra, ela começou a ficar imperfeita. Porque perfeita, só Deus.
né? Que legal. E que nós temos que ir para a igreja para olhar o quê? Para Deus. Não para olhar, e até a palavra fala, não olhe para a direita nem para a esquerda, senão você vai perecer, né? Então, cara, olha para Deus. Porque muitos dizem, meu irmão, cara, aquele cara na igreja e tal. Mas que nem você falou de pessoa perfeita da igreja. Eu falo por nós. Cada vez mais tem que vigiar, cada vez mais tem que orar, porque senão, vigiar e orar o ser humano cai. Então, e ainda mais tipo assim, querem nós. Então vamos lutar para sem cessar, é muito mais difícil, só que é muito mais gostoso também. Cara, eu vou falar uma coisa, Rômulo, tudo que eu tenho, você sabe a minha história. Teu pai é advogado com meu pai, né? Teu pai e o Pedro Teixeira Pinto, que teu pai tinha um escritório ali. Exato, junto, né? Ainda não era nem em cima da Tapovic. Eu sei, era na frente, eu cheguei lá. Eu lembro e o meu pai tinha oficina aqui na Rua Araruna, em frente ao Hiroshi, né? Então eu passava ali, não sei por isso que eu te falei que eu conheço você de criança, que eu lembro do pai conversando com vocês. Da época que tinha o fliperama e as eletrônicas. Então, eu falo o seguinte, tudo que eu tenho, meu pai passou dificuldades, tudo, e o que eu tenho foi depois de casado, tem que agradecer muito a Deus e a minha esposa. Com certeza. Que a gente construiu junto, né? Muita gente olha a caminhada e devagarzinho Deus vai crescendo. Com certeza. Cara, eu sou muito grato a Deus, sou grato pela minha família, né? E, cara, eu agradeço demais. Eu falo que tem hora que a gente, até eu falo, Deus, como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é bom, né? A gente passa problema, mas Deus é bom. Que papo gostoso, muito bom mesmo. Eu queria que você citasse para nós se tem alguma palavra, alguma mensagem que você queria dividir. Eu sempre falo o seguinte, tem uma passagem que eu gosto muito e até falo muito, né? Aquela passagem que fala até tem uma música, né, que fala lá, deixa eu lembrar aqui de um, né? Eu esqueci Impressionante Amor de Deus, né? Que fala de uma ovelha, né? Porque fala das 99 e de uma, né? E o que acontece, cara? Você vê, aquilo lá me chama muita atenção, porque aquele pastor, ele tranca as 99 e volta por causa de uma. E o que é mais interessante, que aquelas 99 que estão trancadas, elas chegam ali e falam assim, puxa, como que nós somos importantes, né? Porque ele deixou nós 99 aqui, quer dizer, se a gente fosse aquela uma lá, ele ia voltar atrás de nós. Só que o mais legal é o seguinte, ele pega ela e ele pega o cajado e ele quebra a junta, né, da perninha da ovelha, né? Mas ele não quebra como modo de punição, cara. Ele quebra e aí ele põe a ovelha aqui, ó, na cacunda e traz a ovelha. Então fala assim, cara, que isso daí me chama atenção porque muitas vezes a gente tá ali, Deus corrige, mas Deus coloca você ali no colo e te traz de volta, né? Eu falo que, então, aquilo dali, eu falo que duas coisas que me chamam a atenção, o filho pródigo, né? Porque o filho pródigo... A história do filho pródigo é de emocionar, cara, porque eu, como fui, também acho que a mesma coisa, tipo, da ovelha que foi buscada, da gente ter uma segunda chance, sabe? De ser buscado com amor mesmo. Eu falo assim, vem filho, vem. Mas você quer que eu te falo mais? Ah. Para mim, aquele pai, ele deu sabendo. Ele estava esperando o filho acabar com tudo e voltar. Ele estava esperando. E o outro filho não entendeu que o pai estava esperando, né? Ficou com ciúme e tal. E eu falo que o filho pródigo, se você ler, por isso que se a gente colocar aqui uma fila de pastores, cada um vai ler aquela palavra e vai dar uma palavra de uma forma, né? Porque a Bíblia é incrível, né? Você lê ela todo dia, mas parece que daí você lê, no outro dia, lê a mesma palavra e fala assim, mas eu não tinha pensado dessa maneira. Por isso que a palavra é viva, né, Rômulo? Eu falo que, cara, é isso que eu tenho que deixar para vocês. Eu falo assim que todo mundo tem aflição, no mundo a gente tem aflição, mas a gente tem que aprender a descansar em Deus. E o que eu falo para você é que muitas vezes, eu sempre falo para os meus amigos, muitas vezes... Você entra, vai, compra sua passagem de ônibus, compra sua passagem de avião, entra no ônibus, entra no avião e você confia lá no motorista ou no piloto do avião que você não conhece, que está lá dentro. Se ele quiser pegar aquele avião e colocar ele
contra uma montanha, ou se ele quiser pegar um ônibus e jogar ele uma ribanceira abaixo, ele vai fazer. E muitas vezes nós temos dificuldade de confiar em Deus. Confiamos no motorista do ônibus. Maravilhoso. Confiamos no piloto do avião. Que nunca viu. E muitas vezes, todos nós entregamos, mas ao mesmo tempo ficamos ali com a mão tentando tirar de Deus. Então eu digo o seguinte, a partir do momento que você orar e falar assim, ó Deus, isso daqui está nas tuas mãos, descansa. Coloque realmente nas mãos de Deus e deixe que Ele faça. Se não for da sua maneira, é porque era da maneira dele e Ele está pensando no melhor. Exatamente. Pra você, Procure interpretar, porque vem coisa boa por aí. É isso daí. Não, então, maravilhoso, Márcio. Maravilhoso mesmo. Obrigado pela oportunidade, porque quero te parabenizar também, porque falo o seguinte, né? Nós temos que ter coragem de falar de Deus. Isso é muito legal. Eu tenho assistido teus podcasts. Legal, cara. Parabéns pela sua iniciativa. Continue aí. Que Deus continue te abençoando. Amém. É tudo dele, para ele e por ele. Gente, esse foi mais um episódio. Deus abençoe vocês. Um abraço.